A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E este vídeo é o vídeo inicial, que nós iniciaremos uma série acerca de passagens que são normalmente mal interpretadas. Nesta primeira série, nos prenderemos mais ao Novo Testamento, para que os irmãos venham entender o real significado das passagens e assim sejam edificados. E a primeira passagem iniciaremos aqui por 1 Coríntios capítulo 3 e verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, certa feita, ouvi um pregador dizer que nós não precisamos nos gloriar nos homens, porque tudo pertence a nós. Tudo, todas as bênçãos, tudo temos que receber tudo isso, ou seja, é uma pregação toda voltada para a prosperidade. Ou seja, a cura é nossa, todos os bens materiais são nossos, as riquezas são nossas. Ou seja, tem um pouco de verdade, porém o versículo foi muito mal colocado, muito mal interpretado. E assim, eu creio que esse seja o reflexo do entendimento de muitas pessoas. E o real significado, ele está inteirado no contexto de 1 aos Coríntios, pois nós percebemos nos primeiros versículos, primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai denunciar o partidarismo dentro da igreja. Um dizia, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, dividiam a igreja em pequenos partidos, acabando assim com a união do corpo de Cristo, dizendo que pertenciam a certos homens e assim brigavam por poder dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele segue falando do evangelho e mostra o quão imatura a igreja era por fazer estes partidarismos, por dividir a igreja em pequenos lados, o que não deveria acontecer. E o apóstolo Paulo mostra que no capítulo 3 que Apolo, Paulo, Cefas são somente ministros pelos quais eles creram, ministros usados por Deus para pregar o evangelho. E ele diz: eu plantei, no verso 6 do capítulo 3, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Ou seja, eles só eram somente cooperadores de Deus em sua lavoura. Nada mais do que isso. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles não deveriam se gastar se gloriando em homens, gloriando-se em se fazer participante. Se achar importante porque era participante do partido de Paulo, de Apolo ou de Cefas, mas eles deviam entender que tudo era deles. E ele continua, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, todas essas coisas elas servem a um propósito, servem à igreja de Deus. Todas essas coisas foram colocadas por Deus, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, tudo é vosso, tudo que Cefas, Paulo, Apolo, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Ou seja, Paulo, Apolo e Cefas, eles eram ministros pelos quais eles creram. Eles eram cooperadores da lavoura de Deus. Eles eram pessoas que edificavam a igreja por meio da pregação do evangelho, por meio da manifestação do Espírito Santo, manifestação do Espírito e do poder, edificando assim a igreja, fortalecendo a igreja com a pregação do evangelho dado por Cristo. Ou seja, assim eles serviam a igreja, serviam a um propósito maior. Eles não eram um fim em si mesmo, mas eles eram um meio para que a igreja ouvisse o evangelho. E ele continua, seja a vida, seja a morte. Ou seja, a vida, ela nos dá algum proveito em nossa vida com Cristo. Ou seja, serve para que nós cresçamos em Cristo Jesus. Ou seja, a morte, por mais dolorosa que seja, ela vai nos servir. Pois, assim como o apóstolo Paulo disse, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a morte, a vida servirá para que nós possamos vivê-la no Evangelho de Deus, na graça de Deus, vivermos em comunhão com Deus. E a morte
quando vir, por mais letal e dolorosa que seja, ela servirá ao propósito de nos achegar a Deus, de nos levar a Cristo, de nos levar para a presença de Deus. E ele continua aqui: seja o futuro, tudo é vosso. Ou seja, assim como um teólogo antigo comentou, William Barclay, ele comenta, abre aspas, o homem que dá a sua vida, sua força, sua energia e seu coração a um minúsculo partido está rendendo tudo a algo muito insignificante, quando poderia ter entrado na posse de uma comunhão e um amor tão vastos como o universo. Confinou-se aos estreitos limites de uma vida que teria que ser ilimitada em sua perspectiva. Ou seja, todos esses elementos citados, tudo é nosso, e eles servem a um propósito. A vida ela serve ao propósito que nós podemos nos achegar a Deus, estar próximos de Deus enquanto vivermos nos mandamentos do Senhor. A morte, como já foi dito, ela servirá para nos levar à presença de Deus. O futuro, por mais que seja obscuro, por mais que nós não podemos conhecer o futuro, mas ele ainda terá que nos servir dessa mesma forma. Ou seja, tudo é nosso. Deus, ele possui todas as coisas. E o apóstolo ele diz em voz de Cristo. E Deus possui todas as coisas. E assim ele entregou todas essas coisas a Cristo. O próprio Cristo já tinha tudo isso. Pois por ele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, ele se encarnou na forma humana. E quando ascendeu aos céus, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele orou e disse, Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, ele deixou toda a sua glória, mas recebeu tudo de novo. Todo o poder ele recebeu e está conosco. Ou seja, o significado desse tudo é vosso é que todas essas coisas servem a um propósito maior, servem à igreja. A morte, na verdade, para nós, ela é um ganho, ela é um lucro. A vida, ela serve para que nós possamos estar em Cristo. O futuro, ele serve para que nós possamos, mesmo que nós não podemos saber, mas nós confiamos em Deus. E nós continuamos vivendo em Deus. E Ele, por mais imprevisível que possa ser, Ele terá que servir ao propósito maior, à igreja de Deus. Mas na verdade não é eu que sou de Deus. É todos nós, toda a igreja de Deus. A igreja não é uma certa denominação, mas a igreja é o conjunto de todos os santificados em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram no sacrifício de Cristo. Todos aqueles que vivem em Deus são a igreja de Deus. Ou seja, precisamos entender que não precisamos gastar a nossa energia, o nosso tempo com partidarismo, com divisões, mas precisamos entender que em Cristo nós temos todas as riquezas espirituais e tudo que for terá que nos servir. Tudo. Ou seja, terá que servir a um propósito maior, a edificação da igreja, como já foi falado. Ou seja, o presente, também mencionado aqui, serve para que nós possamos viver em Deus. Ou seja, que possamos entender todas as riquezas espirituais que temos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala da ignorância que a igreja tinha. Porque ele diz no 1 Coríntios 1,5, ele diz, mas porque fostes enriquecidos em tudo nele, em toda palavra, em todo conhecimento, ou seja, todas as riquezas espirituais que nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que possamos a cada dia entender grandes riquezas que nós temos, essa herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós nos céus e prestes a se revelar nos últimos tempos.